Bom dia, turminhas! Tudo bem com vocês? Sextos anos A, B, C e também aos alunos da professora Marta, sexto ano D, E e F. Preparados para mais uma semana de atividades? Então vamos lá. Essa semana nós vamos dar continuidade aos exercícios sobre substantivo e suas classificações, tá bom? Então vocês vão somente responder essas atividades no caderno, tá bom? Eu trouxe aqui um material de apoio, que são os tipos de substantivo, que eu já passei semana passada, até comentei que vocês poderiam copiar no caderno, né? Também os exemplos de cada um. Então, eu trouxe como material de apoio. Então, lembrando aí que nós temos substantivo simples, que é aquele formado por uma só palavra, o composto, que é formado por mais de uma palavra, o coletivo, né, que vai sempre se referir a um conjunto de seres da mesma espécie, vai estar sempre no singular, o primitivo, que é aquele que não se deriva de outra palavra, o derivado, que é aquele que vai se formar a partir de outra palavra, o abstrato, né, que são sentimentos, ações, né, que é aquilo que a gente não consegue ver, somente sentir. Já o concreto são coisas reais, pode ser também imaginários, mas que a gente consegue imaginar, coisa concreta. O comum, que é aquele que vai designar seres da mesma espécie, tá bom? E o próprio, que é aquele que particulariza. Então, sempre escrito com letra maiúscula, nome de cidades, pessoas. Então, tudo isso foi falado na semana passada. Eu trouxe aqui só como material de apoio, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício que vocês vão fazer. Vocês vão classificar os substantivos destacados de acordo com o código. Então, vocês vão colocar 1 quando o substantivo for próprio, 2 quando for concreto, 3 quando for abstrato. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos: a Rita matou o nosso amor, de vingança nem herança deixou, não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Então, tá aqui os nomes que eu grifei: Rita, amor, vingança, tostão, perdas e danos. Então, vocês vão copiar esses substantivos e vão numerar. Se Rita, ele é próprio, você vai pôr número 1. Se ele é concreto, número 2. Se ele é abstrato, número 3. Então, vocês vão classificar esses substantivos. Questão 2. Vocês vão completar as frases com substantivo coletivo. Bom, semana passada eu dei uma tabelinha, podem pesquisar também, tá? Então, ó, um conjunto de astros ou estrelas é uma... Qual que é o substantivo coletivo? Constelação, né? Então, vocês vão completar. Isso vocês vão fazer com os outros também. Terceira questão. Nós temos aqui vários substantivos, olha aqui. Vocês vão separar em 2 colunas. Então, o jornaleiro, ele é composto ou ele é derivado? Se ele é composto, você vai copiar aqui na linha do composto. Se ele é derivado, você vai copiar aqui. Então, você vai fazer isso com todos. Lembrando, substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. E derivado é aquele formado a partir de outra palavra. Bom? Quarta questão. Encontre o substantivo primitivo que deu origem a esses daqui que são derivados. Então, olha aqui. Pobreza. Pobreza vem de qual substantivo? Pobre. Então, aí vocês vão fazer com os outros. Leiteiro. Foi formado a partir de qual substantivo primitivo? Então, vocês vão colocar aqui na frente, tá? Simples também. Quinta questão. Vocês vão ler essas 3 frases e vão encontrar quais são substantivos concretos, vocês vão copiar aqui, e quais que são os substantivos abstratos. Então, por exemplo, na letra A, coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Qual que é o primeiro substantivo aí? Coruja. Coruja
É concreto ou é abstrato? Então, vocês vão copiar aonde ele se classifica. E assim vocês vão fazer com os outros substantivos das 3 frases, tá? Então, claro, todas as frases possuem mais de um substantivo, tá? 6ª questão. Vocês vão ler essa tirinha. Existem vários problemas de visão. Miopia, estrabismo, astigmatismo. Raiva? Com raiva, a gente enxerga tudo errado. Então, vamos lá. Na letra A, vocês vão identificar nessa tirinha quais são as palavras que estão nomeando os problemas de visão. Então, vocês vão copiar essas palavras que nomeiam problemas de visão. São 3. Que palavra da tira que nomeia um sentimento, né? Que é um substantivo abstrato? Qual que indica um sentimento? Vocês vão só copiar esse substantivo. Próximo, vamos lá. Nós temos aqui a letra de uma canção, A Formiga. As coisas devem ser bem grandes. Para a formiga, pequenina. A rosa, um lindo palácio. E o espinho, uma espada fina. A gota d'água, um manso lago. O pingo de chuva, um mar. Onde um pauzinho boiando é um navio a navegar. O bico de pão, o corcovado. O grilo, um rinoceronte. Uns grãos de sal derramados, ovelhinhas pelo monte. Então, a gente vê que nessa canção apresenta 2 visões do mundo. A do homem e da formiga. Então, por exemplo, o homem, a rosa. O que é para a formiga, a rosa? Um lindo palácio. Então, o que vocês vão ter que fazer? Na letra A. Os elementos a seguir expressam a visão do ser humano. Qual é o elemento correspondente a eles na visão da formiga? Então, a rosa para o homem é o quê? Nós já vimos, a rosa. E para a formiga? Qual é a visão da formiga? Uma rosa. Então, vocês vão copiar. O que é a rosa? Um palácio. Então, vocês vão colocar palácio. O espinho. Qual é a visão do espinho para uma formiga? E assim vocês vão fazer com as outras palavras também. B. Agora, observando as respostas que vocês deram aqui nesse exercício A. Qual classe gramatical pertence a essas palavras? O que nós estamos estudando, pessoal? As palavras que nomeiam seres em geral. E quais são essas palavras? São classificadas como o quê? Lembra? O que nós estamos estudando, gente? Tá? C. Algumas dessas palavras está designando sentimento, sensação ou qualidade? Alguma dessas palavras que vocês copiaram aqui está expressando sentimento, sensação ou qualidade? Sim ou não? Só isso. Bom? 8ª questão. No texto que nós acabamos de ler, há uma predominância de substantivo comum e concreto. Comum por quê? Da mesma espécie. Concreto porque são coisas existentes. Podem ser reais ou imaginárias? Podem. Só que são coisas que a gente consegue imaginar. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que foi usado muito substantivo comum e concreto? Por quê? Foi usado para nomear o quê? Né? Nós ouvimos aí a visão de quê? Da formiga, do homem, né? B. O substantivo corcovado, ele é comum ou ele é próprio? Só colocar aí a sua classificação. 9ª questão. Leia a tirinha. Se você estiver com frio, pode usar um dos meus agasalhos. Olha o garfo. Obrigado. Olha a cara dele. Olha na última tirinha. Mas não para fazer uma fogueira. Olha a fumaça, gente. O que ele fez com o agasalho dele? Eita, né? Então, vamos lá. A. Descreva a expressão facial de John, tá? No 3º quadrinho. Olha a expressão dele. Como ele está? Está feliz, está triste, está com raiva, está nervoso? E qual o motivo dele estar assim? Por que ele ficou dessa forma? B. Qual é a origem da palavra fogueira? A palavra fogueira vem de qual palavra? Só escrever aqui também.
tá bom? Então, esses são os exercícios dessa semana, tá? Que nós estamos trabalhando aí, substantivo e suas classificações. Não deixem de tirar dúvidas, tá bom? Me procurem no WhatsApp, no particular, que estarei à disposição de vocês. Bom, uma boa semana, bons estudos, não deixem de fazer as atividades, tá? Acumular as atividades, é muito importante a participação, é a aprendizagem de vocês, tá bom? Um beijo, boa semana.